On Arjen Yujin Ubjan Sam Pema Gezardon Bola Yatsen Chogin Yodrubnye Pema Jon Eshek Sudra Cordo Kandro Mampekor Chechi Jesu Dagrupchi Jinji Lobjir Shiksu So Guru Pemasi Jihun On Arjen Yujin Ubjan Sam Pemange Zardon Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pemajun Eshek Sudrak Cordo Kandro Mampekor Chechi Jesu Dagrupchir Jinje Lopchir Sheksu So Guru Pemasi Jihun On Arjen Yujin Ubjan Sam Pema Gezardon Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pema Jon Eshek Sudra Cordo Kandro Mampekor Chechi Jesu Dagrupchir Jinji Lopchir Sheksu So Guru Pemasi Jihun Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupa Harsho Sanje Jordan Soch Chonam La Jancho Bardo Dagne Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupa Harsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupa Harsho Om Ha-Hum Benzara Guru Pema Sijihum 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 Om Ha-Hum Benzara Guru Pema Sijihum
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Boa noite, e queridos. Então, 1º de março, terça-feira, né? O pessoal tá brincando, a gente tá no meio do Dharmaval, né? E carnaval já é coisa do passado, né? Não tem mais carnaval direito, né? A pandemia acabou com o carnaval, então tá uma coisa meio esquisita, né? Lama Santa encerrou hoje o retiro de verão, também pela manhã. Então, um dia auspicioso aí de verão, não é? Muito bem. Então, na semana passada, a gente terminou o livro 3 de Buda Dharma, o caminho para a iluminação, com a história de Sudana. A gente acompanhou, né, todo o trajeto de Sudana até ela encontrar de novo, né, Manjushri, Maitreya e o Bodhisattva Samantabhadra. Olha aí, a Maristela estava em retiro no Sukhavati. Legal. Muito bom, né? É bom essas épocas assim, né? Assim, poder se retirar um pouco. O carnaval sempre foi um período bom assim para retiros. O Lama, lá em Viamão, ele até abriu algumas vagas, né, para presencial. Então teve algumas pessoas que fizeram ele lá, né, presencial. E que agora devem seguir em retiro fechado. Muito bom. Então a gente vai começar o livro 4. Então primeiro tem a introdução geral. Lembram? Cada livro tem uma introdução preparada, né, por uma estudiosa, né, assim, desse grupo, né, que montou o Buda Dharma.
O Buda continua suas viagens, ensinando o Dharma, engajando-se em diálogos com seus discípulos e com outros, de todas as classes, que vêm a ele buscando o caminho para a iluminação. O livro 4 contém passagens de 3 escrituras bastante conhecidas. No capítulo 2, seção 2, encontra-se o bastante apreciado Sutra do Diamante, o Vajracchedika Prajnaparamita Sutra, que é um texto curto na forma de um diálogo entre o Buda e o seu discípulo Subhuti. Seu propósito é revelar a mente de diamante do Buda, ou a mente absoluta da suprema iluminação. Nesse discurso, o Buda tenta remover as dúvidas de Subhuti em relação à verdadeira natureza do Buda e do Dharma, os ensinamentos. E se um aluno está qualificado para entender e praticar esse ensinamento. O Buda explica que mesmo que um ser entre no Nirvana perfeito, não haveria, na verdade, alguém que entrasse no Nirvana, pois um Bodhisattva que fez o voto de alcançar a iluminação não afirma a existência permanente de uma identidade ou de qualquer outra coisa na vida. Ele não se apega às formas das coisas. Assim, ele não busca iluminação com as formas físicas, pois ele considera todas as formas como ilusões. Subhuti se pergunta se alguém acreditaria em tais palavras. Então o Buda pergunta a Subhuti se os Budas atingiram a iluminação suprema ou se haveria algum Dharma que o Buda deveria explicar. Subhuti responde que não há um Dharma imutável que possa ser rotulado como a suprema iluminação. Nem um Dharma fixo que um Buda deveria explicar, visto que ele não pode ser apreendido nem exposto. Segue-se a pergunta a Subhuti se os Arhats encaram a iluminação que atingiram como algo que eles atingiram. Subhuti afirma que os Arhats reconhecem que não há nada que possa ser chamado de iluminação. Se não fosse assim, os Arhats ainda estariam presos pelo apego a si mesmos. Assim, segue-se que Subhuti não seria um Arhat se ele sustentasse a ideia de ter alcançado algo. Neste princípio da vacuidade, conceitos como Dharma e iluminação devem ser usados como um bote, com o objetivo de cruzar o mar do sofrimento, mas não devem ser apreendidos como verdades absolutas. De fato, todas as categorias do pensamento budista são irreais. Elas são simplesmente nomes que são usados como um meio de dissolver as próprias delusões sobre a vida. Então, o Sutra do Diamante, ele para nós assim, é um texto central, né? No SEB, o Lama Santen já trouxe, né, do Zen budismo, as traduções, né, do Sutra do Diamante, e é um texto assim fundamental que é utilizado em todo o budismo Mahayana, também no Vajrayana, é constantemente citado. Então é um dos textos mais cortantes assim do Buda, que apontam, né, a verdade última de uma forma muito direta. Então a gente já estudou várias vezes, tem cursos gravados, né, o Lama tem vários retiros comentando o Sutra do Diamante, tem cursos com tutores também. Então é um tema assim maravilhoso, um texto de meditação, para a gente pensar, contemplar e repousar linha a linha, né? O Sutra do Diamante. Então a gente vai ver aqui uma sinopse dele, né? Como todos os outros. No capítulo 2, seção 3, encontra-se o Sutra do Coração, o Prajnaparamita Hridaya Sutra, outro breve texto que é provavelmente a mais amplamente recitada escritura budista. Neste sutra, o protagonista é Avalokiteshvara, que revela o conteúdo de sua contemplação espiritual transcendental, que foi alcançada quando ele se dedicou à prática da profunda sabedoria que leva à outra margem do Dharma da iluminação. Ele descobriu que todas as coisas são vazias. As categorias doutrinárias estabelecidas pelo ensinamento budista convencional são negadas. E à luz do conceito da vacuidade, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação não existem no sentido absoluto. Na verdade, não há nada a ser atingido. Este conceito leva ao altruísmo absoluto, pois são realizadas ações compassivas pelo benefício dos outros, sem qualquer pensamento de recompensa.
A sabedoria que leva à outra margem é a sabedoria perfeita que está condensada no Dharani, Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha, o mantra que budistas de todas as seitas recitam ao entoarem o Sutra do Coração para a extinção de todo o sofrimento. Então, o Sutra do Coração dispensa qualquer apresentação, né? Então, a gente no SEB, a nossa prática central, né, os pujas e a contemplação do Sutra do Coração linha a linha como método para realizar a vacuidade de todos os fenômenos. Então, é um texto que a gente lê, estuda, contempla. Também tem vários mestres que publicaram, né, comentários detalhados sobre o Sutra do Coração. É um texto maravilhoso, né? Por exemplo, a gente tem, né, a essência do Sutra do Coração de Sua Santidade, Dalai Lama. É um texto que vale a pena estudar. A gente tem o Coração da Compreensão, de Thich Nhat Hanh, que também é maravilhoso. A gente tem o comentário sobre o Sutra do Coração do Sensei Kazuaki Tanahashi, muito detalhado. Ele analisa, né, palavra por palavra, no sânscrito, no chinês, no japonês, bem detalhado assim. Ele foi publicado, né, na vinda do Sensei Kas em 2018. A gente tem a Lua no Espelho, do Gyalwan Dokampa, e assim por diante. Tem vários, assim. Lama Santen tem inúmeros comentários, né, sobre o Sutra do Coração. Então é um texto fundamental. A gente também vai publicar, né? Então a Estela Santin traduziu, eu estou revisando a tradução de um texto do Karl Brunholtz sobre o Sutra do Coração, que é o Sutra do Ataque Cardíaco. Então tem aquela historinha, né, que se diz que quando o Buda ensinou a Prajnaparamita pela primeira vez, 60 arhats que acreditavam que já tinham entendido tudo, quando eles viram que o ensinamento era muito mais amplo do que eles tinham andado até aquele momento, se diz que eles cuspiram sangue e caíram mortos, tiveram um ataque cardíaco, né? Então tem essa brincadeira, né, com essa passagem, né? Então o Sutra do Ataque Cardíaco, Sutra do Coração, né? Então esse texto vai ser publicado pela Luz da Letra ao longo do ano, provavelmente, assim. Muito bom. É muito completinho, assim, muito, e bem prático, bem... Esse autor, o Karl Brunholtz, é um alemão que tem muitas traduções de textos super complexos, assim. Ele é um ocidental. Tem vários ocidentais que são como se fossem Kempos, se fossem assim doutores, né, de filosofia budista, apesar de não terem o título propriamente dito, né? Então ele é um deles, assim, um desses estudiosos super dedicados e também praticante, né? Não é só um erudito, é um grande praticante. Então o Sutra do Coração a gente vai ver a passagem aqui com esse resumo. A terceira escritura, o Sutra de Vimalakirti, uma das mais antigas escrituras Mahayana, é encontrada no capítulo 4, seção 3. Ela sustenta o ideal do Bodhisattva e glorifica um leigo, Vimalakirti, como exemplo desta mais elevada virtude. Vimalakirti é um rico chefe de família que vive em Vaisali, em Pali Vesali. Um Bodhisattva aplica meios hábeis para salvar os seres sencientes. Assim, Vimalakirti usa sua doença como ocasião para ensinar o Dharma às pessoas que vinham visitá-lo em sua cama. O Buda pede a Sariputra e aos outros discípulos, 500 no total, para visitarem Vimalakirti, mas cada um expressa uma razão para se sentir indigno de visitá-lo. Então o Buda pede a todos os Bodhisattvas presentes, mas mesmo os Bodhisattvas declinam, explicando como em encontros prévios com Vimalakirti, eles também haviam se engajado em diálogo sobre o Dharma com aquele leigo iluminado e não se sentiam qualificados para competir com ele. Finalmente, Manjushri aceita visitar Vimalakirti, que através dos seus poderes sobrenaturais esvazia seu quarto de todas as coisas, exceto de sua cama, para acomodar Manjushri e as centenas de discípulos e de bodhisattvas que o acompanharam. Quando Manjushri lhe pergunta sobre a natureza de sua doença, Vimalakirti responde que a doença de um bodhisattva é causada por sua grande compaixão por todos os seres, que estão doentes espiritualmente
e que podem se curar confiando em seus meios hábeis, que transfeririam a eles a sabedoria perfeita que leva à iluminação. Sariputra se preocupa com a falta de assentos no quarto, e assim Vimalakirti produz 32.000 tronos de leão, ampliando seu quarto para acomodá-los. De início, devido à altura dos assentos, apenas os bodhisattvas mais avançados foram capazes de sentar sobre eles. O resto do grupo teve que compreender que ainda não havia atingido a compreensão necessária do Dharma. Finalmente, Vimalakirti pergunta a todos os bodhisattvas como explicar a forma pela qual um bodhisattva atravessa a porta do Dharma da não-dualidade. Manjushri, que é o último a responder, declara que é não ter palavra ou fala, assim como percepção sobre quaisquer dharmas e manter-se afastado de questões e respostas. Quando finalmente Vimalakirti é perguntado como ele acessou a porta do Dharma da não-dualidade, ele permaneceu em silêncio. Isso ficou conhecido como o silêncio ensurdecedor de Vimalakirti. Então, o Sutra de Vimalakirti também a gente usa muito, né, no SEB, assim, tem usado como base, né, para vários estudos, cursos. O Lama também vira e mexe, comenta, né, nos retiros. Então é um texto maravilhoso, assim. Então aqui no Buda Dharma tem essa sinopse do Sutra, que é um pouco mais longo. A gente tem a tradução completa dele. Então, ano passado ou retrasado, agora não tenho certeza, mas aquele grupo, né, 84.000, um grupo de traduções organizado por Dzongzar Khyentse Rinpoche, eles publicaram a versão do professor Robert Thurman, mais uma vez, revisada, né, tá lá agora disponível no 84.000, e Dzongzar Khyentse também publicou comentários dele. É um arquivo muito bonito, assim, com uma arte moderna também, assim, ilustrando algumas passagens do Sutra. É um material muito bom. Então, os comentários de Dzongzar Khyentse sobre o Sutra de Vimalakirti. Então, maravilhoso, né? O capítulo 3, seção 4, introduz o leitor ao conceito de transferência de méritos, que foi desenvolvido em seu mais elevado grau em várias escolas Mahayana. Um bodhisattva que alcançou a iluminação faz o voto de compartilhar os méritos que ele conquistou através de muitos kalpas, eons, de esforço supremo, com todos os seres sencientes. Quando o bodhisattva se torna um Buda e estabelece sua terra búdica, todos aqueles que são incapazes de alcançar a compreensão do Dharma através de seus próprios pequenos esforços, podem confiar na grande compaixão todo abrangente do Buda para ajudá-los a atravessarem para a margem da iluminação. Então, vejam, é um livro, né, com um foco quase que total no Mahayana. Então, alguns livros a gente vai ter mais sutras do cânone Pali, ou seja, é mais focado o aspecto histórico, né, da vida do Buda, para onde ele foi, com quem que ele estava, como que ele agiu, né? Então, o cânone Pali ele tem esse registro mais detalhado do movimento do Buda, né, como Nirmanakaya. E os sutras Mahayana, eles apresentam esse aspecto mais transcendental do Dharma e especialmente essa visão, né, de grande compaixão e grande vacuidade. Então, aí vem o conceito de transferência de méritos. Então, alguém que acumula méritos a partir das suas ações virtuosas e disciplina da mente e desenvolvimento de qualidades positivas, acaba podendo ajudar os outros, mesmo aqueles que não têm muito mérito. Então, isso se chama transferência de méritos. Então, aquele bodhisattva é capaz, né, de gerar ambientes para resgatar as pessoas, mesmo elas estando em condições difíceis. Então, esse é um tema que a gente vai trabalhar também. Então, esse é o resumo do livro 4. Então, livro 4, capítulo 1. A essência da mente do Buda. Então, seção 1. A sabedoria do Buda. Partindo dali, o honrado pelo mundo viajou por Kosala e chegou à cidade de Kapilavatthu. O rei do clã Sakya, Mahanama,
foi avisado e se apressou a visitar o honrado pelo mundo. Então vejam aqui que o pai do Buda, o rei Suddhodana, ele já não era mais o rei do Sakya nesse momento, né? Já tinha passado adiante, né, a regência a Mahanama, que era da família também. E o pai do Buda, ele virou um praticante, né, e alcançou o estado de Arhat naquela vida ainda. Ou pelo menos entrou na corrente, agora não tenho certeza, mas isso vai aparecer em alguma passagem aqui. Então, aqui é a tribo do próprio Buda, né, o clã do Sakya. Honrado pelo mundo, disse: Mahanama, eu gostaria de ter um alojamento dentro da cidade para mim esta noite. O rei concordou e buscou um local para alojar o Buda dentro da cidade. Entretanto, ele não conseguiu encontrar um lugar adequado. Com isso, ele voltou para o Honrado pelo Mundo e disse: Honrado pelo Mundo, não há um alojamento adequado dentro da cidade. Portanto, eu gostaria que você passasse a noite na casa de Barandu Kalama, que no passado foi seu discípulo. O Buda disse: Neste caso, eu gostaria que você preparasse a minha cama. Mahanama preparou a cama, disponibilizou água para lavar os pés e conduziu o honrado pelo mundo até a casa. Ao nascer do dia, ele visitou novamente o honrado pelo mundo. O honrado pelo mundo disse: Mahanama, neste mundo há 3 tipos de professores. O primeiro tipo ensina a diferenciação dos desejos, mas não ensina a diferenciação entre as coisas e as sensações. O segundo tipo ensina a diferenciação entre os desejos e as coisas, mas não ensina a diferenciação das sensações. O terceiro tipo ensina as diferenciações que existem entre os desejos, as coisas e as sensações. Mahanama, esses 3 professores buscam o mesmo refúgio ou eles buscam refúgios diferentes? Kalama sugeriu: digamos que eles buscam o mesmo refúgio. O honrado pelo mundo disse: digamos que eles buscam refúgios diferentes. Eles repetiram isto 3 vezes. Kalama pensou consigo: 3 vezes o honrado pelo mundo me envergonhou na presença de Mahanama. Chegou a hora de eu deixar Kapilavatthu. Então ele partiu para nunca mais voltar. Sensível, né? Ficou chateado que o Buda não concordou com a visão dele. Honrado pelo mundo permaneceu então por um tempo em uma floresta nigroda. Mahanama visitou honrado pelo mundo todos os dias. Um dia ele perguntou: honrado pelo mundo, neste momento Kapilavatthu está florescendo. O congestionamento de pessoas e cavalos é algo notável. Após realizar meus serviços para com o honrado pelo mundo e seus discípulos, eu retorno para casa à noite. Mas no caminho encontro um congestionamento de elefantes, cavalos, carruagens e pessoas movendo-se em confusão. Devido a isto, eu tendo a esquecer quaisquer pensamentos sobre o Buda, o Dharma e os discípulos do Buda. Se eu morrer no momento destes, onde renascerei? Olha aí, gente. 600 anos antes de Cristo, o rei já tinha problemas de congestionamento na cidade dele, né? E já perdia a paciência no trânsito. Vocês vejam que né? Não é uma novidade para a humanidade esse tipo de situação, né? Impressionante. A gente imagina o que é congestionamento na Índia. Não é um congestionamentozinho de São Paulo, de Rio de Janeiro. Né? O Buda disse: Mahanama, não há nada a temer. Sua morte não seria desafortunada. Se você tiver cultivado sua mente diariamente com os preceitos, reflexão, generosidade desinteressada e sabedoria, não importa quando ou onde o seu corpo morra, a sua mente irá para um lugar excelente. Suponha que você quebre 2 jarras cheias de leite e óleo em um lago de água. Os cacos quebrados das jarras descerão até o fundo, mas o leite e o óleo flutuarão no topo. Você tem cultivado sua mente diariamente com os preceitos, reflexão, generosidade desinteressada e sabedoria. Portanto, sua morte não será desafortunada. Mahanama, aqueles que sustentam uma fé indestrutível no Buda, no Dharma e na Sangha, e que obedecem aos preceitos elogiados pelos Arhats, entrarão infalivelmente no Nirvana. Isto é tão certo quanto uma árvore que se inclina para o leste,
ao ser cortada, tombe para o leste. Não importa quando a morte chegue para você, ela não será de forma alguma desafortunada. Um dia Mahanama visitou Honrado pelo Mundo e perguntou: Honrado pelo Mundo, como você determina quem é um devoto budista? O Buda disse: Mahanama, ao simplesmente tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, a pessoa será devota. Mahanama perguntou: Honrado pelo Mundo, o que significa para um devoto dominar os preceitos, possuir fé, generosidade desinteressada e sabedoria? O Buda disse: Mahanama, os preceitos de um devoto são aqueles que o proíbem de tirar vidas, roubar, cometer atos lascivos, mentir e ingerir bebidas alcoólicas. A fé do devoto é possuir fé na iluminação do Buda. Generosidade desinteressada do parte do devoto é afastar a mente avarenta e miserável e se regozijar em atos de generosidade, enquanto vive em uma casa em vez de um monastério. A sabedoria do devoto é conhecer a verdade de que todas as coisas nascem e perecem. É ter repulsa pelo mundo da ganância e abandoná-lo. É conhecer o caminho que leva à cessação do sofrimento. Então ali o Buda cita, os 5 preceitos fundamentais, o Panca, Panchasila: não matar, não roubar, não praticar sexo impróprio, não mentir, não ingerir substâncias intoxicantes, que alterem a consciência a um ponto tal que a pessoa não tenha mais muito controle sobre si. Então, esses votos básicos, assim, eles dizem respeito aos leigos, não só aos monges. Então, os leigos deveriam, na medida do possível, no budismo Mahayana, seguir esses 5 preceitos. Seria algo assim bom para diminuir a acumulação de karma negativo. E, claro, para proteger os seres, Honrado pelo Mundo passou 3 meses em retiro na floresta Nigroda. Arrumando seus mantos, ele estava prestes a iniciar uma nova viagem. Mahanama ficou sabendo disto e, aproximando-se do Buda, disse: Honrado pelo Mundo, você arrumou seus mantos e está a ponto de partir. Como deveria um devoto que você acabou de descrever visitar e consolar outro devoto que se encontra doente na cama? O que ele deveria fazer? O Buda disse: Mahanama, um devoto deveria visitar o seu amigo doente e encorajar seu ânimo com os 4 consolos. Ele deveria consolar o seu amigo doente com essas palavras: Amigo, você tem sustentado uma fé indestrutível no Buda, no Dharma e na Sangha. Você tem seguido os preceitos louvados pelos Arhats. Esses 4 são os seus consolos. Então deveria dizer: Você tem apego aos seus pais? Se o amigo doente responder que tem, então deve-se dizer: Quer você tenha apego ou não, você terá que morrer. Portanto, você deveria se afastar de todo apego pelos seus pais. Se ele disser que não possui tal apego, então deve-se dizer: Você tem apego por sua esposa e filhos? Se ele responder que tem, então deve-se incitá-lo com essas palavras: Você terá que morrer. Portanto, deveria abandonar o seu apego por esposa e filhos. Se ele disser que abandonou o apego à esposa e filhos, então deve-se dizer: O apego aos 5 desejos dos seres humanos ainda permanece? Se ele responder que sim, então deve-se ensiná-lo: Os prazeres do mundo celestial vão muito além dos 5 desejos do mundo humano. Ao abandonar o apego ao mundo humano, deixe sua mente encontrar prazer no mundo celestial. Fortalecendo gradualmente sua determinação, deve-se ensiná-lo: Os mundos dos deuses também são transitórios. Portanto, você deveria direcionar a sua mente para o Nirvana. Se o devoto doente abandonar o mundo dos deuses, pensar sobre o Nirvana e libertar-se de todos os obscurecimentos, então não haverá diferença entre ele e um discípulo mendicante. Então, aqui conselhos duros para dar para alguém que está doente, quase morrendo.
Ou seja, se a pessoa quer morrer bem, ela deveria soltar, né, na medida do possível, todos os apegos. Então, aos pais, aos filhos, esposa, companheiros, amigos, lugares, coisas, não é algo nem um pouco fácil, né? Mas é um ponto a ser trabalhado. Se a pessoa quiser morrer em paz, ela vai ter que deixar para trás, né, tudo aquilo que foi acumulado ao longo de toda aquela vida. Então é necessário, né, trabalhar o aspecto de vacuidade, né, de todas as coisas para diminuir o apego em vida, para enfim, quando for morrer, dar conta, né, assim, de soltar tudo, deixar para trás e morrer sorrindo. A Luísa pergunta, né, sobre a bebida alcoólica, essa cultura que precisa do álcool para se divertir. Para nós, praticantes do SEB, não monges, mas que desejam uma prática séria. Então, é assim, né, a sugestão do Buda é muito direta. Assim, a sugestão do Buda é não ingerir substâncias, bebidas alcoólicas em geral. Ou seja, não beber. Por quê? Vejam, a gente está fazendo um super trabalho, um esforço para disciplinar a mente, a gente pratica shamatha, a gente procura manter a atenção plena em todas as atividades ao longo do dia. Então, assim, é claro que a ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, já traz algum tipo de alteração. Ela já começa a deixar a pessoa um pouquinho mais alegre, né? O Buda, bem na terça-feira de carnaval, ele está dando essa lição para a gente aí, viu? Lascando-lhe, né, o porrete do Dharma no caminho do ouvinte, né? Então, assim, é meio óbvio, assim, né? Vamos pensar, o beber ao ponto de intoxicação, ou seja, ficar bêbado, é uma coisa bem ridícula, né? Assim, quando a gente vê alguém bêbado assim, a pessoa fica numa posição bem complicada, né? Em geral, as pessoas fazem muita bobagem quando estão bêbadas. Não sei se vocês conhecem alguém, um amigo, uma amiga, né, que já fez isso na vida, né? E testemunharam, né? Então a gente vê a pessoa depois passando mal, vomitando, prometendo: eu nunca mais vou fazer isso, né? Aí tomando engove, um monte de coisa, né, para tentar melhorar a dor de cabeça, publicando coisas, né, na internet, no status do WhatsApp, coisas que não deveria estar publicando, né? Eu já vi de tudo por aí, viu? É assim, é engraçado. A maioria da pessoa, mas um copinho, né, de cerveja, um cálicezinho de vinho, ou né, uma coisinha de licor, de vinho do Porto. É claro que em pequenas quantidades aquilo não vai ter grande impacto, né? Mas o fato é, benefício não traz. Não tem benefício nenhum no álcool para a mente dos seres humanos. Mas os grandes poetas, escritores, artistas, eles criaram coisas maravilhosas, né, sob o efeito do álcool e de drogas, né, psicodélicas e outras, né? Então, eu não sei, né, aquilo é um preço alto a pagar, né, pela criatividade. Eu não sei se para ser criativo precisa realmente ingerir coisas, né? Não sei. Então, assim, a gente vê, né, as histórias de vidas assim dos grandes artistas que se entregaram, né, essas como eles viveram mal e morreram mal, né? Então, álcool e drogas, em geral, melhor se afastar. Então, essa é uma visão geral. Agora, a visão do Sansara, né, Luiz, assim, a visão do Sansara é aquela, né, de obter o máximo dos 5 tipos, os 5 prazeres desejos que o Buda cita são os 5 prazeres dos sentidos. Então, visões interessantes, cheiros, sabores, sons e sensações táteis. Então, os seres estão o tempo todo correndo atrás de sensações sensoriais, né, prazerosas. Então, eles não veem, né, nada além disso. Então, o sabor é valorizado, né, a sensação, tudo isso leva a um caminho que só gera mais apego e confusão dentro do samsara. Então, essa é uma cultura generalizada. Realmente, o consumo de álcool só aumenta, né? E das drogas mais variadas também, né?
Hoje em dia a gente nem sabe mais os nomes das drogas que existem, porque tem inúmeras drogas sintéticas modernas, né? Uma para fazer um tipo de efeito, outro tipo de efeito. Então é uma química, né, complexa. E tem os remédios também que produzem alterações, né, variadas. As pessoas consomem remédios em doses não adequadas. E é uma grande confusão. Ou seja, as pessoas não estão bem consigo mesmas, elas não estão em paz, elas não estão felizes, né, com a própria mente. Então elas têm que alterar a mente de alguma forma para buscar algo mais interessante. Então elas não têm a capacidade de tranquilizar suas mentes pela meditação, pelo equilíbrio dos lungs. Então é um desastre. Por exemplo, o álcool. A gente vai olhar assim, talvez assim, sei lá, 80% da violência doméstica, né, especialmente de homens contra mulheres e crianças, em situações de um homem alcoolizado. Acidentes de trânsito, também uma porcentagem altíssima, né? Então, o álcool, ele é uma droga, na verdade, muito mais perigosa do que a maconha ou cocaína. A gente vai ver nas estatísticas assim que morre muito mais gente devido à ingestão de álcool do que pelo uso de outras drogas, né? A gente poderia dizer também que nasce muito mais gente, né, devido ao consumo de álcool. As pessoas vão lá, tomam um vinho, 9 meses depois, né, são pais. Então, tem essa questão. Mas assim, como, veja, no Dharma a gente acolhe todo mundo do jeito que é, do jeito que está. A gente não fica criticando, demonizando nada nem ninguém. Então, na Sangha, eu acho que a maioria das pessoas bebem alguma quantidade de álcool, assim. Não tem, assim, uma proibição, né? Mas aí o Buda, ele deu a recomendação dele. Aí cada um faz o que achar melhor, né? Se a gente conseguisse fazer tudo que o Buda recomenda, né? Não mentir, por exemplo, é um pouco difícil, né? Não mentir é bem difícil. A gente mente para si mesmo. A pessoa, ela não reconhece nem direito o que ela, né, realmente quer na vida. Ela fica se enganando às vezes por um longo tempo. Então são muitas confusões. Não matar, então assim, não matar envolve também não ingestão de carne. Ou seja, tentar não matar animais para se manter vivo, né? É outra coisa difícil. Ser vegetariano, se possível vegano, mas mesmo os veganos comem alface, e a alface para ser produzida morrem insetos. Então é complicado no samsara, né? Sempre tem problema. Mas a gente tenta minimizar o nosso impacto, não matando o mínimo possível, roubando o mínimo possível, mentindo o mínimo possível, né? Não praticando sexo impróprio, ou seja, que gere sofrimento, que gere alguma complicação, né, ou com seres que não têm condição de escolher aquilo, né? E as substâncias intoxicantes, em geral. Então, o Buda, a gente poderia dizer que ele era bem careta. O Buda era caretão. Ele não sugeria nada disso, né? Assim, ele andava atento, com a mente clara, brilhante, relaxado. Ele não precisava de nada. Por que ele ingeria alguma coisa diferente, né? Ele estava em paz o tempo todo. Então, quem precisa ingerir esse tipo de coisa é quem não está em paz. Então, é a mente sansárica, querendo experimentar, querendo encontrar algum alívio, né, para a sua dor, para a sua insatisfação infinita, buscando no chocolate, no café, no açúcar, no álcool, nas drogas, na carne, e aí novos sabores, e cozinha não sei o que, e mais especiarias, e mistura de coisas, sempre buscando uma satisfação que não chega nunca. Então, esses são os prazeres sensoriais. É como tomar água salgada. Então, o Buda fala claramente isso, né? Quem viver achando que o objetivo da vida é ter experiências agradáveis, legais, viajar, conhecer lugares, ver coisas, tirar fotos, publicar no Instagram, isso, na visão do Buda, é uma perda de tempo. Claramente, né? Então, é um pouco isso. Os 5 preceitos, né? Não são muito fáceis de manter, mas são bem importantes, assim. Inspirada, Norine. A gente sempre fala um pouco disso, né? Drogas lícitas e as ilegais, tem de tudo, né? E as substâncias xamânicas, né? O Marcos pergunta, né? Aí tem, né, várias religiões que utilizam, né, substâncias
que alteram, né, a mente, a consciência, psicodélicas, como, né, o DMT e outras, né? Aí, sim, dentro do contexto deles, aquilo deve fazer um sentido, né? Eu não conheço bem, não vou julgar, não vou falar nem bem nem mal. É todo um sistema, né, assim, de percepção, de espiritualidade. Agora, dentro do budismo não tem. Dentro do budismo não se usa nada. Então, se vocês virem, por exemplo, pessoas misturando a prática budista com ingestão de qualquer tipo de substâncias, é uma escolha pessoal, assim. A pessoa está fazendo aquilo sob própria conta e risco. E o Buda e todos os mestres ao longo de 2.600 anos, que não é pouco tempo, nunca sugeriram, nunca utilizaram. Aí alguém vem e diz assim, mas nos rituais tântricos se fala na ingestão de bebidas alcoólicas, e carne vermelha, e sexo, e etc., né? Então, assim, nos rituais tântricos, para aqueles que estão habilitados, ou seja, aqueles que já têm realização da vacuidade e conseguem ver tudo como vacuidade luminosa, aí qualquer coisa não tem problema. Aí o Chogyam Trungpa Rinpoche enchia a cara de whisky ao vivo, né, dando ensinamentos. Então, mas o Trungpa bebia, por que eu não posso beber? Porque quando você tiver a realização que o Trungpa tinha, você pode beber o que você quiser. Mas até lá é melhor proteger a tua mente. Porque você mantém lucidez quando está bêbado. Você está lá bêbado, ou seja, está caindo. Mas tua mente está clara, lúcida, brilhante, cristalina. Você está morrendo e tua mente está lúcida. Você está apanhando e tua mente está lúcida. Ou você está viajando pelas emoções perturbadoras, está confuso, está né, buscando as mais variadas coisas em todas as direções. Então, quem tem lucidez pode fazer qualquer coisa. Padmasambhava tem várias passagens em que ele ofereceu, né, algum tipo de bebida para alguém. Mas é nesse contexto, né, um contexto bem específico. E não é para os iniciantes. E Dudjom Rinpoche fala claramente, mesmo que você, né, beba bebidas alcoólicas no contexto dos rituais, jamais beba ao ponto de intoxicar-se. Ou seja, não fique bêbado, não chegue a um ponto intenso assim. Né? Então, é isso, um cafezinho, né, mas Nando Reis usava drogas e álcool, hoje não usa mais, diz que não influencia na criatividade. Pois muitos artistas, né, acabam saindo, tem passagens, né, uma fase da vida, ou por exemplo, o Paul McCartney, né, que os Beatles falam, né, que usaram um monte de coisas, né, criaram muitas coisas também com base nisso, mas depois, né, hoje aí o Paul McCartney, aí, vegano, geração saúde total, né, 76, 77 anos, o Paul é de 42, né, acho que não sei quem lembra aí, 42 não, 40, será que ele está com quase 80? Deve ser, né? E aí por diante, né? Assim, então não precisa. Não precisa, né? Então, mas não é um pecado mortal e ninguém vai te tacar pedra no cérebro se você, né, beber ou se você comer carne e assim por diante. Mas é muito importante entender as consequências das ações. Tudo que a gente faz tem consequências. E algumas pessoas vão falar, mas é muito mais grave uma fala agressiva para alguém do que beber uma cervejinha. Com certeza. Então, ninguém está dizendo que uma coisa compensa a outra. A gente vai ter que treinar a mente para evitar, né, as ações negativas de todos os tipos. Não. E um tipo, mas eu sou uma pessoa legal como os outros. Então, você não tem um vale bebida, então, em função disso. Sabe que você é legal, é amoroso, então você pode compensar em outras coisas? Não, a gente procura manter, né, estabilidade, tranquilidade diante de todas as situações. Aí cada um tem um karma mais para um lado, mais para outro, tende a cair mais num certo tipo de ação não virtuosa que o outro. E vamos indo. Né? E mais importante é não julgar. A gente não se julgar uns aos outros, não se criticar. Mas sim falar abertamente, né, sobre o karma, sobre as consequências, né, porque vem as consequências. Uma das primeiras consequências da bebida alcoólica é a conta que você recebe no final, na mesa do bar. A pessoa olha para aquilo. Por exemplo, jantar sem vinho é uma coisa, jantar com vinho é 2 vezes o preço. Não é? Então começa no bolso a consequência. Aí também tem um problema na barriga, que pode acontecer, especialmente aqueles que gostam muito de cerveja, né? Aquilo acontecendo. Aí tem outros que chegam um problema no fígado.
Não sei se vocês sabem, né? Mas tem gente que até o fígado tem problemas, né? Vira um patê depois de um certo tempo. Então tem muitas consequências. E assim, em termos médicos, né? Tem vários médicos que já falam claramente assim, não tem quantidade adequada para beber bebida alcoólica. O álcool não faz bem para o organismo em quantidade nenhuma. Pode ter outras substâncias junto que até sejam boas, né? O pessoal cita muito vinho, mas aquilo é um pouquinho de coisa boa para um tanto de coisa ruim, né? Então, gente, né? Mas assim, cada um faz suas escolhas. Vamos mudar de assunto, que tá pesado esse assunto, né? Uma terça-feira de carnaval. Ai, ai. Vocês sabem que eu nasci numa terça-feira de carnaval, viu? Por isso que eu não quero nem saber de carnaval. Nasci, tava todo mundo nasci às 4 da manhã, terça-feira de carnaval. Minha mãe não pôde ir ao baile. Eu? É assim, né? Ai, ai. Então o Buda dando paulada aqui na gente. Honrado pelo mundo, partiu de Kapilavatthu e prosseguiu para Kushinara, onde, na floresta de Baliharana, permaneceu e ensinou seus discípulos. Discípulos, vivendo nas proximidades de uma vila ou cidade, vocês serão convidados pelos leigos e receberão comida suntuosa como oferenda. Se vocês se deliciarem com isso pensando, por favor, convide-me outras vezes, vocês serão presos pela comida. Vocês estarão ignorando o caminho que os liberta deste mal. Disto resultam sentimentos de cobiça, raiva e malícia. Atos de generosidade realizados por tal pessoa não trazem grandes resultados, pois ela é negligente. Por outro lado, se vocês forem convidados e lhe oferecerem comida suntuosa, e mesmo assim vocês não ficarem aprisionados pela comida e forem capazes de perceber o mal que há nisto, vocês estarão livres dos sentimentos de cobiça, raiva e malícia. Devido à sua diligência, atos generosos realizados trarão grandes resultados. Discípulos, mesmo pensar em um lugar onde as pessoas estão constantemente enredadas em brigas é desagradável, onde elas se apunhalam com línguas afiadas. E muito menos vocês terão vontade de visitá-las. Essas pessoas estão enlouquecidas pelos 3 pensamentos de cobiça, raiva e malícia. Comparado a essa situação, é agradável pensar em lugares onde todos são amigáveis uns com os outros, convivendo como leite e água. E é ainda muito mais agradável ir até tal lugar. Essas pessoas abandonaram todos os pensamentos de cobiça, raiva e malícia. Então, essa é uma coisa nos monges, né? Você imagina, eles mendigavam todos os dias. Daí tem aquela casa que põe uma comidinha melhor na tigela, né? Aí, será que está correto eles, né, já irem mendigar, já pensando, eu vou pegar um pouquinho aqui, mas daí eu já vou correr naquela casa que lá é garantido, né? Lá tem uma costelinha de porco bem cozida que eles põem na tigela, né? Isso, será que está adequado, né? Aí não, né? Porque aquilo é apego, né? Fixação aos prazeres da boca, sabores, né? E aí um monge, uma monja, mas um leigo também, né? E é interessante, por exemplo, quando a gente faz retiros, né? Nos retiros a gente come de uma forma mais simples, menos temperos, menos complexidade, né? Mais simplicidade, é bem importante isso, né? Você rala uma cenoura, rala uma beterraba e não põe nada, come aquilo cru. Então você aprende a gostar do sabor natural dos alimentos sem precisar elaborar, mas tem que ter um molho branco, tem que ter queijo, tem que ter não sei o quê. Então dá para simplificar, né? Então, eu super recomendo as experiências de retiro, né? Que a pessoa vai ficar um tempo comendo mais simples. Quando ela sai, não é que ela nunca mais vai comer uma coisa diferente. Ela vai comer. Mas se ela precisa comer só aquilo que tem no retiro, tá bom. Então, por exemplo, assim, se é só um prato de lentilha que tem para o almoço, maravilhoso, lentilha, delícia. Se é uma porção de brócolis, come brócolis. Ah, mas não tem um alhozinho frito? Não, não tem alhozinho frito. É o brócolis. Brócolis com o quê? Brócolis com brócolis. Então a gente vai perdendo um pouco esse gosto, não gosto, né? Treinando, né? Testando. A gente vê assim, a pessoa vai num restaurante e pede uma comida, aí a comida não vem bem como ela imaginava, ela fica super brava, irritada e chama o gerente, o maître, não sei o quê.
Então aquele ato de comer virou para ela um inferno, porque não saiu exatamente como ela gostaria, como ela estava imaginando, né? Então vejam, né? Quanto mais complexa a pessoa, mais ela vai sofrer por aquilo. Quanto mais simples, menos complicação, menos sofrimento, tudo está valendo. Então, simplificar os hábitos, né? Mas mesmo assim também não se apegar à simplicidade, porque a simplicidade pode virar um novo refúgio, né? Também não é o ponto. Vai comer qualquer coisa, mas não vai ter apego, né? Então, se a pessoa também, assim, se não tiver brócolis, eu não como. Aí não dá também, né? Aí só tem pizza? Não, não, mas espera aí. Tem brócolis na pizza? Não, não tem brócolis. Ah, então não como. Aí não dá certo, né? Então a gente tem que ter uma simplicidade em relação a tudo, né? Uma liberação dos dois lados. Muito bem. Então, discípulos, há 3 tipos de pessoas que são raramente vistas neste mundo. O primeiro tipo é um Buda. O segundo é alguém que expõe e dissemina o Dharma. O terceiro é alguém que despertou para o seu débito de gratidão e alegria. Discípulos, existem 3 tipos de pessoas no mundo. O primeiro é uma pessoa cuja natureza é facilmente reconhecida. Ela é arrogante, descuidada, tagarela e sempre inquieta. O segundo é uma pessoa cuja natureza é difícil de apreender. Ela é silenciosa, humilde, cuidadosa com todas as coisas, alguém de poucas palavras e que suprimiu sua cobiça. O terceiro é uma pessoa cuja natureza não pode ser reconhecida. Ela é uma pessoa que extinguiu completamente todos os obscurecimentos. Discípulos, no mundo existem aqueles que cometem transgressões de 3 formas: nas ações, no modo de vida e nas visões. Aqueles que cometem transgressões através das ações matam seres vivos, roubam, cometem atos lascivos, mentem, difamam, cospem palavras que destroem a harmonia das coisas e tagarelam infinitamente. Aqueles que cometem transgressões no modo de vida ganham seu sustento de formas imorais. Aqueles que cometem transgressões nas visões sustentam visões errôneas, como nem a generosidade desinteressada, nem as oferendas são necessárias, não há ações negativas ou boas, nem há frutos que resultem desses atos. Nem este mundo, nem outros existem. Não é necessário realizar ações de piedade filial, alcançar a iluminação ou tornar-se um mendicante, ou seja, visões errôneas. Né? Discípulos, vocês deveriam sempre se esforçar para purificar as 3 ações realizadas por corpo, fala e mente. Purificar suas ações de corpo significa não matar criaturas vivas, não roubar e não cometer ações lascivas. Purificar as suas ações verbais significa não lançar mentiras, não difamar os outros, abster-se de usar palavras que rompam a harmonia das coisas e não tagarelar continuamente. Purificar suas ações mentais significa não ansiar por coisas, não se enraivecer e guardar visões corretas. Discípulos, existem 3 tipos de grupos: grupos que possuem líderes, grupos desorganizados e grupos harmônicos. Nos grupos que possuem líderes, o líder se abstém da extravagância, é diligente em seus estudos e se esforça em suas tentativas para atingir a iluminação. Seus seguidores imitam seu líder e se aplicam com diligência. Esta é a natureza dos grupos com líderes. Quanto aos grupos desorganizados, quando surgem conflitos nesses grupos, eles se atacam com suas línguas afiadas. Grupos harmônicos são aqueles nos quais todos são amigáveis uns com os outros, unindo-se como leite e água. Inúmeras virtudes são produzidas no terceiro grupo. As pessoas do terceiro grupo levam a mesma vida que um Buda. Suas mentes estão plenas de alegria e, por virtude desta alegria, elas alcançam méritos. Devido a estes méritos, seus corpos ficam relaxados. Como elas estão em harmonia umas com as outras, elas gradualmente produzem estas virtudes. Suas mentes experimentam alegria e, evitando as confusões, elas são capazes de chegar a uma mente única. Isto é como a forte chuva que se derrama sobre o topo da montanha. A água desce e é recolhida em poças, em pequenos córregos e em grandes rios, e no final ela preenche o grande oceano. Muito bem. Então, acho que tá bom por hoje, né?
Então, parece que ele está citando os votos dos Bodhisattvas, tem relação? Sim, nos votos dos Bodhisattvas tem, claro, todas as regras de comportamento individual. Os votos pratimoksha, né, de liberação individual, mas nos votos dos Bodhisattvas tem muitos itens a mais, além dessas regras, né? Essas regras de... Não são regras, né? Sugestões do Buda de como viver e do que evitar. E o Buda diz isso não porque é certo ou errado, ou porque o Buda ele é rígido, quer construir uma sociedade certinha, mas porque cada vez que você faz aquelas coisas, aquilo gera sofrimento para você e para os outros. Aquilo é totalmente prático, empírico. Ou seja, testem, né? Executem as ações não virtuosas e vejam as consequências. Ou não precisa fazer isso, veja os outros que fizeram aquilo, o que aconteceu com eles. Então aquilo não é bom. Gera sofrimento para os outros e depois para eles mesmos também. É a lei do karma. Então, o Buda ele enfatiza muito isso, porque os seres cujas mentes ainda não são treinadas, eles acabam recaindo, né, nas ações não virtuosas e aquilo só complica mais a vida deles. E mais, por exemplo, é isso. Os países entram em guerras. Por quê? Devido a orgulho, arrogância, desejo, cobiça, violência, raiva, medo. Então você tem medo que o outro te ataque. Então você ataca antes o outro para que no futuro ele não esteja pronto para te atacar. Então é um desastre, né? As ações não virtuosas levam a um grande sofrimento da humanidade. Então a gente precisa se liberar disso, né? Então tem que treinar, não é? É tudo uma piada, né? Ieda comenta. Em última instância mas enquanto a gente não consegue ver isso genuinamente, ou seja, a gente não tem a realização de ver tudo como uma grande piada cósmica, então a gente ainda está sofrendo as consequências do karma. Aí a gente tem que tomar cuidado. Melhor evitar algumas coisas e cultivar outras. Isso é bem importante. É isso aí. Então tá, queridos. Então uma terça-feira de carnaval maravilhosa que o Buda nos proporcionou aqui, né? Juro que não foi escolhido, foi mérito mesmo nosso, assim, né, de ler isso tudo, enquanto o povo está aí fora, né, festas, comemorações, enchendo a cara, todo mundo pegando Covid, né, depois do carnaval, né, o Covid vai multiplicar de novo, mais uma vez, apesar, né, de Ômicron ser menos grave. Mas tem gente que não se vacinou direito, então aí não é tão suave. Então é um problema. As pessoas acham que vão ser felizes através, né, dos sentidos, né, das experiências sensoriais. Esse é o grande engano do samsara. Muito bem, então vamos seguindo bem, né? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken Lop Cho Song Ring Lo Che Zam Ling Sa Sung Cha Par Dro Ju Chok Sung Nang Wadam Edra Do Sung Ele Show. Então, boa noite, queridos. Obrigado pela companhia. Abraço em todos também. E seguimos aí. Aí já foram 40 encontros do Buda Dharma. Vamos longe ainda. Muito bom, né? Então o Buda vai ensinando. Então esse livro vai ser interessante por isso, né? Muitos sutras Mahayana também a gente vai olhar. Então, boa terça-feira, boa quarta-feira de cinzas amanhã para vocês, né? Todo mundo retomando aos poucos aí o trabalho. Para quem parou de trabalhar, né? Nós no Abirate não paramos, trabalhamos direto, sábado, segunda, terça, amanhã cedo vamos receber material lá e assim vamos indo. É melhor fazer coisas boas do que ficar muito parado, né? Então até semana que vem, gente.